nem outra à tarde. Exato. Então vamos lá. Pronto, aqui o meu módulo, então, as métricas de avaliação de ciclo de vida. Vamos aqui, sobretudo, olhar para aquilo que são, como é que medimos impactos ambientais, com que ferramentas, e apresentar-vos aqui a avaliação de ciclo de vida. Irmos assim um bocadinho mais ao detalhe daquilo que é um estudo ACV, etapas do ciclo de vida, normas aplicáveis, e depois vermos então aqui a rotulagem ambiental também, como outras ferramentas que podem ser utilizadas, e as declarações ambientais de produto. Depois irmos muito rapidamente às ferramentas e metodologias, porque elas são realmente muitas, mas vocês depois ficam com os slides e têm aqui muito por onde explorar, se assim o quiserem. Pronto, depois temos um breve exercício com uma declaração ambiental de produto e depois encerramos. Aquela discussão está ali, mas já sabem, estejam à vontade, como nas outras ações, e vão interrompendo à vontade, se tiverem dúvidas. Ora bem, então, medir impactos ambientais. Porquê? Para quê? Não é? Há bocadinho, já ao longo do dia e durante estas ações, por acaso temos discutido muito internamente que este é talvez o passo mais complexo, mas também o mais essencial para darmos seguimento a todas estas coisas que estivemos a falar aqui. Passaportes digitais são espetaculares. Auditorias de pré-demolição. Podermos consultar e termos disponível a informação de todos os materiais dos nossos edifícios a qualquer momento e sabermos todos os processos que lá estão incluídos. Isso só é possível se efetivamente começarmos a monitorizar hoje todos os nossos processos produtivos, perceber todos os impactos que têm os nossos materiais, os nossos produtos e como é que eles chegam ao edifício, não é? Tudo o que está contabilizado dentro de um edifício. E isto é realmente um trabalho hercúleo, é muito difícil para as empresas conseguirem, primeiro, reunir estes dados todos, depois vem a questão também do armazenamento, não é? Onde é que colocam estes dados, quem é que os acompanha e quem é que os gera, não é? Portanto, isto coloca toda uma série de questões e nós, pronto, comentávamos isto que realmente é talvez o passo mais complexo em toda esta jornada da sustentabilidade. Não é? É preciso aqui um esforço muito grande. Pronto. Mas uma vez sabendo exatamente onde é que nós estamos, onde é que a empresa se encontra, primeiro desmistifica mitos, não é? E intuições erradas que possamos ter. Porque podemos achar que temos determinados impactos, por exemplo, a nível energético ou a nível de uma matéria-prima. E quando olhamos efetivamente para os dados, percebemos que se calhar não estão aí os nossos maiores impactos. Portanto, isso por um lado, perceber exatamente onde é que estamos, como é que nos comparamos a outros benchmarks e poder comunicar isso de uma forma muito clara. Tanto internamente, aliás, sobretudo internamente, não é? Porque, sobretudo, a avaliação de ciclo de vida trata-se aqui de um processo interno para as empresas para conseguirem melhorar processos e produtos. E, portanto, ela torna-se medir, não é, os impactos ambientais, dá-nos aqui esta capacidade de planear também a longo prazo, de poder fazer cenários, de fazer testes, trocar uma matéria-prima por outra, ou tentar encontrar um diferente fornecedor para a nossa matéria-prima e ver como é que tudo isso nos altera os impactos ambientais. Também avaliar aqui, pronto, o impacto destas medidas que vamos fazendo, que vamos tomando ao longo do tempo. E, portanto, este é realmente o primeiro passo. E, obviamente, a avaliação de ciclo de vida assume-se como a ferramenta por excelência para o fazer, porque é uma das ferramentas, pronto, mais antigas e a que é standardizada, não é? Portanto, aquela que inclui um estudo rigoroso que pensa o produto desde que ele ainda não é produto, que é só matéria-prima, até ao seu fim de vida e, inclusive, à sua reincorporação, não é? Esta reutilização que falámos tanto aqui, novamente no ciclo. E, portanto, lá está. Como está ali, a ACV é utilizada principalmente para a análise interna da empresa, nesta perspectiva de melhorar os processos e os produtos, e permite
por um lado, apoiar aqui as decisões de aquisição face às matérias-primas, não é? Escolher uma em detrimento de outra porque tem um impacto ambiental melhor. Também, obviamente, cumprir os regulamentos ambientais e, mais uma vez, então, pronto, aquilo que é designado o marketing, não é? A empresa poder comunicar os seus impactos ambientais e poder comunicar, não é? O seu desempenho. Obviamente que isto é só o primeiro passo, porque hoje é engraçado termos começado a falar logo pela manhã dos passaportes. Então, os passaportes é um ponto muito mais avançado deste, não é? Isto é mesmo o início, começarmos por comunicar este desempenho. Pronto, e porquê que pensamos em ciclo de vida? Porquê, não é? Os nossos produtos estão a ficar incrivelmente mais complexos. Portanto, a jornada da sustentabilidade está-nos a caminhar para um ponto em que procuramos materiais novos. Isso obriga-nos muitas vezes a utilizar matérias-primas novas que não constavam dos nossos produtos e temos que olhar sempre para isto, para estes novos produtos e para esta nossa jornada com uma análise muito crítica, não é? Não é porque determinada, como aqui neste caso específico, a energia solar ou eólica é ótima, mas continuamos a ter que pensar no seu ciclo de vida. De onde é que vêm estas matérias-primas, não é? Que obstáculos é que isto introduz, novos, porque, como vêem, antes os produtos eram relativamente mais simples. Isto aqui é só um exemplo. E começamos a ir à procura de matérias-primas cada vez mais escassas, para nos darem aqui novos desempenhos. Pronto, e isto introduz realmente mais um layer de complexidade. Portanto, temos que olhar para isto também e temos que pensar, além disto, que pode haver também as transferências entre fases do ciclo de vida, não é? Portanto, enquanto que, por exemplo, um carro tinha uma fase de utilização com um impacto muito grande, porque utiliza gás, óleo ou gasolina, não é? E produz diretamente muitas emissões, um carro elétrico transfere alguns desses impactos para a fase da produção por causa da bateria. E isto tudo para vos dar nada contra as novas tecnologias, não é? Muito pelo contrário, elas vêm-nos resolver alguns problemas, mas também nos vêm criar outros. E, portanto, sempre esta análise muito crítica que moderno ou chamado sustentável não é necessariamente melhor. Só é melhor se olharmos para os impactos ambientais e de lá conseguirmos concluir é melhor. Então, se é melhor, ok, podemos dizer que ele é mais sustentável. Pronto, aqui outra maneira de ver a abordagem de ciclo de vida, portanto, ela olha para estas fases todas do produto, não é? Desde a extração das matérias-primas até ao fim de vida, passando aqui pela fabricação do produto em si, não é? E a utilização pelo consumidor, ou neste caso no edifício, não é? Estamos a falar no setor da construção, portanto, ele é colocado no edifício e lá vai ficar até que o edifício, não é, volte a ser mexido ou que aquele produto precise de ser alterado. E neste aspecto, o que a avaliação de ciclo de vida faz é olhar para todos os inputs que precisamos do ambiente em cada uma destas fases. Portanto, sejam matérias-primas, renováveis ou não renováveis, biológicas ou não, energia, renovável ou não, água, e pensa sempre deste ponto de vista completo, não é? E temos dar sempre para os outputs. Então, que resíduos é que obtemos em cada uma destas fases? Resíduos a nível material, subprodutos e emissões gasosas, etc. Pronto, a ACV o que faz é basicamente quantificar cada uma destas fases, somar isto tudo e associar impactos ambientais a cada uma destas fases e a cada um destes materiais e processos. Entrando aqui no estudo ACV mais aprofundadamente, ele tem essencialmente 4 fases. Começamos aqui pela definição do objetivo e do âmbito do estudo, e isto passa muito por definirmos quem é que faz o estudo, para quê, e este para quê é com que fim, não é? É para algum estudo específico dentro da empresa, não é? Para alguma análise do processo produtivo em particular, ou para olharmos aqui para diferentes matérias-primas, cenários, basicamente, não é? Permite-nos fazer isto e comparar impactos e depois escolher a melhor decisão. E, portanto, olhamos aqui também para qual é a unidade funcional do produto que vamos considerar, quais as fronteiras do sistema, vamos considerar o ciclo de vida completo, vamos só olhar para uma parte do ciclo de vida. Todas estas questões entram aqui nesta primeira fase. De seguida,
fazemos então a análise de inventário das fases que decidimos estudar, não é? Com todas as suas limitações. Portanto, vamos olhar para todos aqueles fluxos máximos, fluxos energéticos e de emissões nesta fase. Portanto, vamos detalhar tudo, e aqui é mesmo tudo. Ou seja, a matéria-prima vem de que fornecedor, de que país, de que localização exata, como é que chega à fábrica onde vai ser utilizado. Na fábrica, quais são os processos produtivos que estão a acontecer, que energia é que gastam, de onde é que vem a fonte, não é? Qual é a fonte energética dessa energia. Portanto, todas as questões que vocês possam imaginar a nível de caracterizarmos ao máximo estas etapas estão incluídas nesta análise de inventário. Tal como se falou ali, por exemplo, da auditoria de pré-demolição, não é? Todo aquele inventário de qual é o material que lá está e de onde é que ele veio. E pronto, lá está, quando tivermos os passaportes, basta scanar e vai lá dar a informação toda, não é? Até lá, pronto, tem que se fazer esse trabalho. Terceira fase, avaliar o impacto. E aqui associamos os impactos ambientais a cada um destes, nesta análise de inventário, a cada fluxo daqueles vai ser, então, se me estou a lembrar da palavra em inglês, atribuído um impacto ambiental. A interpretação, a fase final, é quando finalmente olhamos para os dados e temos esta análise crítica do que é que isto significa para o nosso produto, para as etapas do ciclo de vida para que estamos a olhar, para os materiais que utilizamos, e tiramos daí as conclusões todas que definimos também no objetivo e no âmbito, não é, do estudo. Mais uma vez, ali as aplicações diretas, pronto, o desenvolvimento e melhoria do produto, este planeamento estratégico da empresa também, não é? Porque a partir daqui pode tomar uma série de decisões a curto e a longo prazo acerca do seu produto, e pronto, entre outras, não é? Então, eu disse-vos ali atrás que podemos escolher se olhamos para o ciclo de vida completo do produto ou se escolhemos só uma das etapas, e isto é porque o ciclo de vida é dividido na metodologia nestas 4 etapas. Ou seja, temos o A, que é a fase de produção, e ela lá dentro divide-se, tal e qual como eu estava a dizer, no fornecimento das matérias-primas, no seu transporte, no seu processo produtivo, ali o A1, A3. Depois temos A4 e A5 como sendo o transporte para o edifício e a sua aplicação em meio do edificado. Depois olhamos aqui para a segunda etapa, que é a etapa B da fase de utilização, e aqui temos também todas estas subfases, subetapas, que são a própria utilização do edifício e depois a manutenção, reparação, remodelação e todas estas pequenas ações que se podem ir fazendo sobre o edifício e sobre o produto em particular. Temos depois, então, a etapa C, que é o fim de vida propriamente dito, e isto é quando ou vamos desconstruir o edifício, demoli-lo, remodelá-lo. Portanto, é o fim de vida desse produto para o objetivo a que estava destinado, não é? Que era ser incluído naquele edifício. Quando chega ao fim, temos então o seu fim de vida. E por fim, temos depois ainda esta etapa D, que é olhar então para a sua reincorporação, seja noutros materiais, seja uma reutilização direta. Tudo isto já faz parte, ou melhor, já não está incluído, está fora das fronteiras do sistema daquele produto, não é? Porque vai ser uma nova vida daquele produto. Já não é aquele, lá está, é uma nova utilização. E nesse aspecto já se considera fora das fronteiras do sistema, mas é incluído na mesma, e os seus benefícios são partilhados, não é? Entre este produto e a sua próxima vida, digamos assim. Portanto, eles têm aqui, consoante a análise que é feita para as etapas que se escolhem, não é, para fazer o estudo, temos aqui várias denominações. Ou seja, a primeira em que só olhamos para a etapa de produção chama-se Cradle to Gate, ou do berço ao botão, do berço porque é desde a extração das matérias-primas e da construção, digamos, do produto, até ao portão, e aqui entenda-se portão da fábrica, não é? Quando ele está pronto a ir para a obra. Entretanto, mais recentemente, ali em 2019,
aqui esta norma europeia foi atualizada e passaram a ser incluídos nesta etapa também a etapa C e D. Portanto, são obrigatórias a partir de agora. Portanto, mesmo que eu escolha só olhar para a fase de produção do meu produto, vou ter sempre que também declarar mais estas duas fases. E isto é muito nesta lógica também de responsabilidade, não é? Porque eu coloco o meu produto, eu posso estar só a olhar para a fase de produção, mas eu tenho que pensar o que é que vai acontecer em fim de vida. O que é que depois é possível fazer este produto. Depois, temos então o Cradle to Grave, do berço ao túmulo, portanto, até ao fim de vida do produto, e este é o que, digamos, descreve o que é a economia linear, não é? Portanto, desde que ele é produzido até desaparecer do seu edifício. E depois, por oposição, temos Cradle to Cradle, em que ele é novamente reincorporado. Portanto, aqui poderíamos estamos a olhar para a economia circular, porque ele não termina ali, é reincorporado. E depois tem aqui exemplos que também podem ler depois com mais calma. Ok, em termos de normas aplicáveis, temos então aqui as ISOs a nível da metodologia de ACV e temos a primeira, a ISO 14040 de 2006, define aquilo que são os princípios e os requisitos básicos em forma mais generalista daquilo que é o estudo de ACV, e depois temos a segunda, a 14044, que já olha mais aprofundadamente para os requisitos de cada uma daquelas fases que eu estava a dizer que fazem parte do estudo ACV. Ou seja, a definição do objetivo e do âmbito, a análise de inventário, esta fase de avaliação e de interpretação dos resultados, e também define, mais concretamente, compreendermos as sensibilidades do nosso estudo e as limitações do estudo que é feito. Pronto, depois temos aqui também a ISO 14067, que é a da pegada ambiental de produto, que também é baseada na ACV. E depois aqui, olhando mais para o que são as normas europeias aplicadas à construção, temos estas três. Eu ali estava-vos a falar daquela atualização que vem aqui no fim, e estas definem já a sua aplicação a nível das regras de categoria de produto para a construção em específico. Pronto, e isto já tudo aplicado às declarações ambientais de produto. Pronto, aqui também para vermos a diferença entre as duas normas, a tal atualização que eu vos estava a falar, é que de uma para a outra houve várias alterações, sendo que as mais significativas foram a obrigatoriedade de declarar aqueles dois módulos e também aqui uma alteração das categorias de impacto. Ou seja, enquanto elas eram, antes desta atualização, apenas 7 categorias de impacto, portanto, eram os impactos que eram declarados nas declarações ambientais de produto e no estudo ACV eram aquelas 7 categorias, e muitas delas foram desdobradas em mais subcategorias. Por exemplo, temos ali o aquecimento global, logo a primeira, não é? Que é normalmente aquela que nós utilizamos mais, o famoso CO2, ela passa de aquecimento global para alterações climáticas e divide-se ali numa série de subclassificações entre fóssil e biogénico e por aí adiante. Temos também ali, a eutrofização também é subdividida em várias etapas, digamos, e são acrescentadas ainda muitas outras categorias ali em baixo, como é, por exemplo, a utilização de água, a formação de partículas, entre outras. Ou seja, e está ali a chamada de atenção que declarações ambientais de produto que são regidas por uma norma não podem ser comparadas com declarações ambientais de produto que foram feitas segundo a outra norma, pronto, porque elas não são de todo comparáveis. Substitui, não, já não é possível sequer. Pode fazê-lo, mas por exercício, depois já não vai conseguir registar em sistema, sim. Aqui também vos apresento as normas aplicáveis a nível do que é a rotulagem ambiental. E temos 3 grandes tipos de rótulos. Eu vou passar porque faz mais sentido mostrar-vos aqui primeiro quais são os tipos de declarações ambientais e depois
Pronto, podemos voltar às normas se quiserem. Então temos as declarações ambientais de tipo 1, que são os programas de rotulagem ambiental, e eles basicamente atribuem um rótulo ao produto desde que ele cumpra determinados critérios. Pronto, tem um limite que tem que atingir, cumprido esse limite tem acesso a este rótulo e pode utilizá-lo na sua declaração. Depois temos as declarações ambientais de tipo 2, que são autodeclarações ambientais, ou seja, aqui neste caso é o próprio produtor que decide utilizar determinado rótulo ou declaração, como por exemplo ser um produto sustentável ou ser um produto compostável, verde, não é? Aquelas coisas que a gente vê nos produtos, não sabe muito bem o que é que aquilo significa, mas está lá escrito. Pronto, é neste âmbito das autodeclarações. Portanto, é o fornecedor, são alegações, não é? E depois temos então declarações ambientais do tipo 3, que são as famosas declarações ambientais de produto, as DAP, não é? Ou EPD em inglês. Vendo-as aqui um bocadinho mais em pormenor, as declarações ambientais de tipo 1, que eu estava a dizer que é preciso atingir um determinado mínimo para obter o rótulo, elas são baseadas em avaliação de ciclo de vida também, portanto também têm que fazer o estudo e têm que declarar que atingem aquele requisito, aquele patamar. E são, ao contrário das declarações de tipo 2, são verificadas de forma independente, ou seja, são auditadas e toda a informação é uma garantia de qualidade, não é? Depois já as de tipo 2 não sofrem esta verificação, pelo que fica muito mais ao critério do produtor utilizar estas declarações. Obviamente que também são menos fiáveis, digamos, não é? Para o consumidor. Se bem que nem sempre o consumidor sabe disto, mas pronto. Depois, por fim, temos então as declarações ambientais de tipo 3, as famosas DAP. Elas são emitidas pelo fabricante e para serem desenvolvidas têm que escolher uma regra de categoria de produto em que se inserem, ou seja, há regras diferentes para cada tipo de categoria, isto é para produtos que cumpram as mesmas funções. Elas têm regras específicas e são divididas dessa forma e, portanto, quem vai fazer o estudo da ACV escolhe a regra de categoria de produto que vai seguir para fazer o estudo e que adiciona mais uma série de requisitos mais específicos para conduzir o estudo. Pronto, e mais uma vez, como as de tipo 1, depois necessitam desta verificação pela terceira parte, que é o que lhes confere, lá está, também aqui uma garantia de qualidade. Sim. Essa regra de categoria de produto. É a metodologia que vai ser usada? Não. É quase um aprofundar da metodologia. Portanto, aquelas ISOs que estávamos a ver são mais generalistas. E depois, para cada categoria de produto, temos regras mais apertadas para seguir o estudo, para conduzir o estudo. Nestas regras de categoria de produto. Estas regras de categoria de produto são definidas ou desenvolvidas de acordo com cada sistema de registro. É um bocadinho difícil estar a explicar isto aqui porque vocês ainda não perceberam o encadeamento, mas aqui é mais fácil de perceber. Portanto, este é o processo para desenvolver uma DAP. O produtor, que é efetivamente o dono da DAP, é ele quem toma a decisão de, ok, eu quero produzir uma declaração ambiental de produto para o meu produto X. Depois há esta figura do especialista da ACV, que é ele que vai conduzir o estudo, porque efetivamente estes estudos são complexos, querem uma série de dados e não é fácil, para quem nunca pegou num software nem conhece a metodologia, chegar lá e conduzir o estudo. Portanto, há esta figura do especialista da ACV, que é o autor da DAP, e tudo isto vem descrito numa DAP e já vamos ver isso mais à frente. Depois existe a terceira parte, não é? O verificador ou o auditor que vai conferir todos os dados, garantir que os requisitos foram todos cumpridos e que também assina a DAP. E depois temos então esta figura do sistema de registro de DAP. Isto basicamente são bases de dados que são geridas por diferentes entidades e normalmente há mais ou menos uma em cada país europeu e outras que depois funcionam a nível internacional e elas recebem um registro dessa DAP, conferem que está tudo de acordo com as regras de categoria que elas desenvolveram e que publicam
e dão apoio também a todo o processo e, além disso, garantem a manutenção da declaração ambiental de produto online durante os 5 anos de validade da DAP. Portanto, para responder à pergunta, as regras de categoria de produto são então definidas por cada sistema de registro. Não passa de uma base de dados. Pronto, é uma base de dados que é mantida online com estas declarações. E por fim, pronto, temos o utilizador ou leitor da DAP, não é? Que aqui, em que se classificam, pronto, os consumidores. Pronto, aqui eu já vos disse isto, é a questão do programa, não é? Do sistema de registro das DAP. E depois temos aqui também a pegada ambiental de produto, que é também uma comunicação de informação ambiental, também baseada em ACV, mas que tem requisitos mais concretos, digamos. Pronto, enquanto a declaração ambiental de produtos tem muitos graus de liberdade para quem conduz o estudo, ou seja, pode escolher partes da metodologia, mais ou menos. Aqui tem regras ainda mais restritas para cumprir, para poder fazer o estudo, e isto é numa tentativa delas conseguirem ser mais comparáveis. Voltando aqui aos programas de registro, pronto, como eu vos estava a dizer, há mais ou menos, há imensidão, eu só pus aqui uma meia dúzia de programas, alguns são internacionais, outros são nacionais. Há também programas que se focam só num determinado setor, como é o caso do setor da construção, que tem ali 2. O sistema de registro português é a DAP Habitat, que eu vos vou mostrar já de seguida, e que se foca sobretudo em produtos e serviços relacionados com o habitat, ou seja, também com construção. Depois temos ali, por exemplo, alguns que são só de produtos elétricos e eletrónicos, e depois outros que têm todo o tipo de DAP. Aqui para vos dar um bocadinho esta vista geral daquilo que tem sido a evolução das declarações ambientais de produto. É realmente uma explosão nos últimos anos. Só que desde 2011 a 2024 é notável o crescimento. Em 2024, ali corresponde mais ou menos a 23 mil declarações ambientais de produto registadas, sendo que se juntarmos também outras declarações ambientais de produto declaradas através de outra metodologia, que é a ISO 21930, ascendemos aqui a um número de 120 mil DAPs só no setor da construção, a nível mundial, em 2024. Por acaso não está ali em português. Pronto, então, a DAP Habitat é o nosso sistema de registro de declarações ambientais de produto, e nós colocámos aqui o gráfico também. Pronto, ele existe desde 2015 e estão aqui as DAP publicadas, registadas no sistema desde 2015 até 2025. Pronto. Então, já agora, mas até estão ali boas notícias. Portanto, tivemos a ver em 2025, já estão 7 publicadas este ano, e a julgar por estes números, vamos até, se calhar, ter um ano com mais dados publicadas. Portanto, nem tudo é mau, mas já agora dizer-vos também que vimos também por empresa dona da DAP, não é? E são apenas 34 fabricantes. Nós até pensámos que o número fosse pior, honestamente. Pronto, isto dá mais ou menos uma média de 2 DAP por fabricante. Portanto, estamos a falar que a nível nacional apenas 34 empresas registraram DAP cá até hoje. É certo que elas também as podem registrar noutro sistema. Pois está, sim. Ok, então temos realmente aqui uma variedade imensa de produtos de construção. Estes são só aqui alguns. Caixilharias de janelas, cimento, argamassas. Pronto, são só mesmo algumas, porque há muitas DAP. E aqui, para vermos uma DAP um bocadinho mais em concreto, antes do exercício, temos aqui, temos sempre uma parte. Isto é um relatório relativamente extenso, com bastantes páginas,
começamos por ter sempre informação mais generalista, nomeadamente a nível metodológico, portanto, regra de categoria de produto foi aplicada, quem foi o auditor, esse tipo de informação. As DAP são aceitas e um caso muito concreto que conheço, que acompanhei, em que as DAP do cimento foram feitas exatamente porque o cliente, que era dos Países Baixos, exigia o produto com DAP. Portanto, foi feito a nível nacional, mas foi um produto que foi exportado. Pronto, depois desta informação de caráter mais generalista, há sempre a descrição da empresa, de onde é que é o seu sistema produtivo, onde é que estão as suas fábricas, que tipo de produtos é que fazem. E depois vem então a secção do produto em si, para a qual a DAP está a ser desenvolvida. Pronto, em que também o produto é descrito, o seu processo produtivo, os seus materiais componentes. E depois passamos então para a fase do estudo LCA propriamente dito, em que primeiro é declarada toda a abordagem metodológica, fronteiras do sistema, o período representativo a nível temporal, de onde os dados foram recolhidos, não é? Que tipo de software é que foi utilizado, que tipo de bases de dados é que foram utilizadas, se é um produto ou se são vários produtos, ou se é uma média das diferentes fábricas. Portanto, há aqui uma série de hipóteses possíveis. E também, claro, a unidade funcional para a qual são declarados todos os impactos. Normalmente é apenas uma medida, não é? Portanto, 1 quilo, 1 metro cúbico. Temos ali também a informação do conteúdo, lá está, os materiais utilizados, sem que sejam ditos segredos industriais, não é? Mas mesmo de forma mais generalista são ditos mais ou menos os componentes a nível material. E depois entramos finalmente na parte em que são declarados os impactos ambientais para cada etapa do ciclo de vida, não é? Portanto, as etapas que foram escolhidas na definição de âmbito são depois então aqui declaradas de forma separada para cada uma das categorias de impacto. Aqui só está 1 a 3. Pronto. Depois vocês já vão ver a DAP. Depois temos ainda o uso dos recursos, portanto, a nível material, a nível de energia e a nível de água, isto vem sempre separado. E por fim temos ainda aqui o fim de vida, portanto, todos os resíduos e materiais que obtemos em fim de vida. Sim, porque há bocado também não vos dei este detalhe, mas até os resíduos de produção são incluídos em todo o inventário do produto, não é? Porque fazem parte da sua produção. Pronto, só terminar dizendo que as DAP podem aqui servir, além do seu objetivo primordial, que é esta melhoria de produto e processo interna da empresa, podem servir também aqui enquanto critério de avaliação de sustentabilidade, e nomeadamente, mais uma vez, o BREEAM e o LEED atribuem pontuação por haver DAP dos produtos. Por exemplo, ali podem ver que primeiro atribui pontos com base no facto das DAP serem disponibilizadas e depois vai aumentando essa pontuação consoante elas são mais específicas desse produto em particular, não é? Portanto, se são genéricas, só levam meio ponto, se são específicas de fabricante já aumenta para 0,75 e então se são específicas daquele produto ainda aumenta, porque estamos sempre aqui a afunilar o grau de especificidade. Pronto. No LEED a mesma coisa, também atribui pontos e também pode haver aqui a DAP com este critério face aos fornecedores de matérias-primas, não é? Que era isto que eu estava a dar como exemplo. Há empresas hoje a nível mundial que, porque os requisitos ambientais são cada vez mais apertados, começam a pedir aos seus fornecedores de matérias-primas a DAP como elemento diferenciador para escolher determinado produto em vez de outro, não é? Produto não matéria-prima. Fora da União Europeia. Também a podem pedir, elas existem a nível mundial. E quanto mais passar a ser um requisito no mercado, mais as empresas vão se sentir obrigadas. Há empresas portuguesas que fazem DAP porque querem ser players no mercado internacional. Agora é uma decisão. É uma decisão estratégica. Pronto. E aqui também, por fim, ainda as DAP enquanto critérios de compras ecológicas.
Pronto, sabemos que isto ainda são os primeiros passos a este nível, ao nível público, mas lá está, eu também acho que deixo esse repto, não é? Que a indústria também tem que começar a fazer esta pressão sobre o público para começar a tomar decisões cada vez mais protetoras também do seu habitat, não é? Porque as empresas aqui estão muito a flutuar. Se querem participar ou fazer parte de certos mercados, tomam certas decisões, mas quer dizer, não têm um incentivo claro para escolher este caminho, não é? Pronto, e aqui está um incentivozinho do uso, da utilização das DAP. Pronto, e vou passar isto, porque já estamos aqui a ficar sem tempo. Em termos de ferramentas, só aqui uma abordagem muito rápida. Em termos de ACV, temos aqui alguns softwares gratuitos, como é o caso, por exemplo, do OpenLCA ou do GCCA. Não, é gratuita fazendo parte de ser associada, não é? Pronto, é nesse sentido, é com esse detalhe. Pronto, temos essa específica para, lá está, a indústria do cimento e betão, portanto aqui também as associações setoriais a terem um papel importante no uso generalizado destas ferramentas. Depois temos aqui o EC3 também, que é americano, e que permite também fazer, é uma base de dados de declarações ambientais de produto e permite também estimar as emissões de carbono incorporadas. Temos aqui mais dois, o primeiro também é americano e deixo-vos aqui também o site do GHG Protocol, que tem uma série de ferramentas que podem ajudar neste sentido. Eles já não estão a atualizar as ferramentas a nível metodológico e de dados, mas elas ainda estão disponíveis. Acho que pararam o ano passado. Pronto, aqui a nível das comerciais e das pagas, temos aqui dos softwares mais amplamente utilizados, o CIMA-PRO, por exemplo, software profissional da ACV. Portanto, quem conduz o estudo é que normalmente um especialista, né, que vai utilizar este tipo de softwares. E só empresas em que se justifique ter, eventualmente, empresas muito grandes que querem fazer muitas ACV, que vão eventualmente ter este tipo de softwares. Ele é, sobretudo, é bastante utilizado em Portugal, o CIMA-PRO, enquanto software mais profissional. Depois temos também o Gabi, era anteriormente Gabi, agora foi comprado por esta empresa, pela Esfera, e é mais utilizado a nível do Centro Europeu e Alemanha. Depois temos o OneClick LCA, muito focado na área da construção. E depois temos aqui mais dois exemplos, porque eles são realmente muitos. O Tali, que também é um outro americano, que permite fazer estudos da ACV, e o EcoChain. Deixo-vos aqui também, aqui no terceiro, com este diretório que tem dezenas de softwares que podem consultar. Depois aqui a nível de indicadores de circularidade, isto era para tentar também dar aqui outra perspectiva, além do ACV e dos impactos ambientais. Pronto, mais a nível de circularidade, temos o MCI, que já tínhamos falado de manhã, o Material Circularity Indicator. Esta metodologia foi desenvolvida pela Ellen MacArthur Foundation e é hoje uma das metodologias mais standardizadas. Ela é completamente gratuita e tem inclusive também a ferramenta de cálculo disponibilizada online. É um cálculo relativamente fácil de saber e pode cumprir esta primeira abordagem, uma abordagem mais facilitada a olhar para aquilo que é a circularidade dos nossos produtos. Ele basicamente contabiliza todas as matérias-primas que são colocadas no produto, na produção, em termos de serem virgens ou serem reutilizadas, recicladas, etc. Portanto, contabiliza aqui a incorporação dessas matérias e o mesmo no fim de vida. Portanto, de certa forma, pontua se no fim de vida forem escolhidas opções mais sustentáveis, como a reciclagem ou a reutilização, etc. E depois é um indicador fácil de ler, porque é entre 0 e 1, sendo que 0 é um produto completamente linear, só utiliza matéria-prima virgem, e no fim de vida segue todo para aterro, e por oposição a um produto completamente circular, em que é precisamente o contrário.
E depois temos aqui também outras ferramentas mais a nível da empresa, plataformas de autoavaliação que permitem aqui ter uma visão daquilo que são as oportunidades e desafios das organizações, com base em questionários. O CTI Tool também na mesma linha. E aqui o Circular Economy, que é da Circle Economy também. Isto é basicamente uma série de indicadores que eles desenvolveram que permitem, também estão todos disponíveis online, e que dá aqui total liberdade à empresa para ir escolher os indicadores que quiser e utilizá-los, aplicá-los à sua atividade. Pronto, e que também é uma boa maneira de ter alguns cálculos. E pronto, e por fim aqui o Cradle to Cradle, que também é uma certificação, mas é uma das mais amplamente conhecidas e que olha para 5 categorias do produto, desde a fase do seu design até ao fim de vida.